prestigiar essa sala. Vou ler um conto de minha autoria, que está nesse livro, Teoria de Regressão Biológica, setembro de 1961. No espaço do tempo cósmico relativo à teoria de regressão biológica, faltavam 30 dias para completar 23 anos de idade. Fui visitar um tio que estava cuidando da horta com variedades incontáveis de verduras e legumes. Do outro lado da estrada, tinha quase meio hectare de bambuzal. Meu tio iria colher broto de bambus para atender o pedido de vários restaurantes da cidade que preparavam pratos típicos orientais. Fui ajudar com conta a colher o dito broto de bambus. No decorrer da conversa, ele me contou a lenda da raposa, animal raposa japonesa. Numa bela tarde, a mãe dele pediu que fosse colher alguns brotos de bambus nos arredores da residência. Era a estação de primavera. Os brotos de bambus estavam no ponto de serem colhidos. Cumprida a missão, resolveu retornar à casa. Porém, houve um imprevisto. Estava confuso e perdido, não conseguia encontrar o caminho de volta à residência. Em poucos minutos, o nevoeiro cobria completamente a região e não tinha mais a noção de onde se encontrava. De repente, apareceu uma raposa falante que me convidou a seguir e perguntou se eu queria conhecer um planeta dourado cheio de magia. Não tive como recusar. Já estava em estado de transe, ouvia e aceitava as ordens do animal que me fazia entender onde estávamos. Estávamos no centro de dimensões do tempo e espaço. Naquele local, poderia vislumbrar túneis que indicavam uma infinidade de direções a seguir. A raposa me explicava por conta de que telepatia que cada túnel se destinava a universos distintos conforme as cores que iluminavam o mesmo. Adentramos no túnel com iluminação dourada. No interior do mesmo, a sensação era de estarmos sendo sugados com velocidades incríveis em várias direções ao mesmo tempo. Em poucos segundos, éramos projetados no espaço infinito e ficamos num coma induzido. Quando recobrei os sentidos, era inacreditável a sensação, comovente. O céu de tom suavemente dourado, as folhas das árvores eram azuladas e as flores de tom rosa choque. A tonalidade dos frutos, a maioria era da cor do pastel. Não tive a oportunidade de entrar em contato com habitantes do planeta. No entanto, de acordo com a mensagem da raposa, eles são brancos, com cabelos dourados e os olhos de tom amendoado. Quando saí do estado de transe,
embora confuso, consegui localizar a trilha que conduzia à minha casa. A raposa simplesmente havia desaparecido sem deixar um vestígio sequer. Teria sido uma miragem, imaginei. Mas questiono, por que as raposas são considerados animais de inteligência normal em relação aos outros animais? Fica a indagação. Eles têm o poder de interferir no sistema neurológico dos seres humanos. Na Inglaterra, por exemplo, os súditos da monarquia caçam raposas. Por que caçam raposas? Talvez eles tenham receio que os ditos animais poderiam conquistar os palácios e o reino com as artimanhas pertinentes. Na lenda brasileira, a raposa sempre está presente. Vejamos, há um conto popular da uva e a raposa. Quando esta não consegue apanhar as uvas, dizia que estavam verdes. Acho que essa história conhece. O bom colegial tem essa lição. Quando alguém fazia um mau negócio e se prejudicava, é porque deixou a raposa tomando conta do galinheiro. Por estas e outras histórias populares que fazem-nos crer, queiram ou não, a raposa é um animal com inteligência diferenciado dos outros animais. Fico a imaginar, as raposas seriam ETs ou semideuses camuflados de animais? Não posso entender. E as raposas comem uvas? Depende da forma que ela está, né? Tem a lenda, né, da raposa e as uvas. Mas tem vários pontos lá também. Tem a raposa e o macaco. E essa história da raposa lá no Japão, diz que meu pai mesmo me contou uma vez que ele teve essa, como se diz, foi enganado pela raposa. Ele foi colher uns frutos de bambu, e ele ficou perdido. É mais ou menos o que eu contei aqui. Olha só, que interessante. Boa tarde, meu nome é Elias, que a maioria já me conhece.